Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Jesus na Cidade. E aí, tá gostando do conteúdo? Então me ajuda, pô, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, também pode ser com pessoas que não sejam tão amigas assim, mas que a ideia desse conteúdo é mostrar a presença da igreja, sinalizando a presença de Cristo na sociedade e, portanto, fazendo diferença, impactando a vida de pessoas, impactando a vida de comunidades. Essa é a intenção desse conteúdo, fortalecer aquilo que já está sendo feito, provocar as pessoas que ainda não estão fazendo e, dessa forma, sermos sal da terra, luz do mundo, como o próprio Cristo disse que nós como igreja somos e, portanto, fazendo diferença na vida das pessoas. Então, fortalece aí esse conteúdo, esse é o meu pedido na abertura aqui desse episódio. E hoje, como tem sido até então, eu tenho tido o privilégio de, nesses primeiros bate-papos, conversar com pessoas que são amigas e que eu conheço o ministério, e mais do que isso, a sua caminhada, a sua vida, a sua família. Hoje eu vou conversar com ele, que é pastor também aqui na IA Church, de verdade. Ele é meu chefe, então eu vou ter que ter uma certa deferência hoje aqui nesse bate-papo. Ele é pastor da nova geração aqui na igreja, já foi o líder do ministério com jovens também, aqui o ministério chamado Tuai, é casado com a Érica, é pai do Enzo, é pai do John, o Gael que tá chegando aí, mas já é pai também do Gael, e filho dos queridos, Márcia, e caramba, mano, esqueci, Marcelino, cabeça de bagre, e um amigo querido, acima de tudo. Ramon, obrigado por ter topado ter esse bate-papo aqui no Jesus na Cidade. Eu peço que você fale alguma coisa que eu não tenha dito e dê sua saudação inicial aqui para quem está nos acompanhando. Pô, cara, que isso, que honra, né? Honra ser apresentado dessa forma, ainda mais por um homem de Deus que eu admiro e tenho muito amor e carinho. Eu acho que você falou tudo, eu acho que você mandou bem na apresentação aí, e é isso, né? Pai de 2 filhos, em breve o terceiro, pastor, tempo integral, apaixonado por Jesus, e é isso. Amigo do Dani Beltrão, que é mais o que... Isso para mim é uma grande honra. Ramon, eu queria que você falasse um pouquinho, para introduzir o nosso papo, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da juventude, e sobretudo da juventude cristã. Vamos falar um pouquinho sobre, né, as influências que essa galera recebe, também quando ela é influência, como isso faz diferença. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, como foi a sua trajetória, né, até chegar no momento da sua ordenação pastoral e agora nessa grande responsabilidade, né, que você está à frente de um ministério, né, de nova geração, de uma igreja que se tornou uma grande igreja, que é a IA Church. Queria que você relatasse um pouquinho como é que foi essa trajetória. Bom, Dani, eu cresci num lar onde meus pais eram católicos, né? Até os meus 7, 8 anos eu acho que eles eram católicos, se eu não me engano. Mas eu nunca fui de frequentar a igreja católica nem nada. E eu comecei a frequentar a igreja com os meus tios, e aí meus pais se converteram, e a conversão do meu pai foi uma conversão muito linda e muito forte, né? E isso permeou a minha infância ali, né? Os valores que eu recebi dele, tenho certeza que foram valores que Deus derramou sobre a vida dele. Então, não cresci dentro desse contexto, as coisas foram acontecendo ao longo, né? Diferente de filhos de pastores que já viam, né, essa questão do chamado sendo exercido pelos seus pais, meu pai sempre foi um funcionário, trabalhou, sempre foi muito trabalhador,
E foram essas características que eu olhava, eu observava e eu admirava. E eu queria ser como todo bom filho, que tem um bom pai, deseja ser como o pai é, né? Aliás, um excelente pai. Sou fã do Marcelino também. E eu olhava meu pai e eu queria ser como ele era. Eu lembro de meu pai, a gente morava lá no Limão, no bairro do Limão, né? Eu morava na Freguesia, depois eu mudei ali pro Limão, que é Zona Norte igual. E eu lembro do meu pai trabalhar no Ipiranga. Antes, meu pai trabalhava na Barra Funda e eu lembro de ir com ele algumas vezes. Depois ele foi contratado por uma empresa para trabalhar lá no Ipiranga, e eu ia até o Ipiranga de metrô com ele, e eu ia amarradão, cara, ia feliz da vida, era festa, passava o dia com meu pai lá e tal. E eu sempre vi meu pai de forma muito séria trabalhando. Meu pai sempre foi um cara extremamente humilde, bom de relacionamento, tratava todo mundo bem, e eu trouxe isso para mim. E então, por conta dessa história, eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? Eu entendi desde sempre a importância do trabalho, aquilo que a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Eu entendi e eu comecei a trabalhar com 13 anos. Mas eu não trabalhava como alguns trabalham, né? Crianças, né? Eu trabalhava mesmo, eu era ajudante geral. E dos 13 aos 16, 17, eu fui ajudante geral, né? Eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair. E, cara, foi um período de muita experiência para mim, onde eu aprendi muito, eu cresci muito como homem. Nessa época, meu pai já tinha a empresa dele, então eu trabalhava assim na empresa do meu pai, mas meu pai sempre foi aquele tipo de homem que dizia para mim: você precisa ser referência, você é a referência nesse lugar, eu vou cobrar mais de você do que de qualquer outro ali. E foi nessa forma que eu comecei a gostar de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, nunca me omiti, sempre gostei de responsabilidade, e foi assim, minha vida foi indo. Paralelo a isso, eu frequentava a igreja, eu frequentava o culto dos jovens, mas eu nunca tinha tido o sonho de ser um pastor, nunca passou pela minha... Isso já na Palavra Viva, hoje é a Church. Hoje é a Church, lá na época, lá na Pio 11, né? Na Pio 11 ainda, tá. 200 anos atrás, né? Eu sei, 20, sei lá, 22 anos atrás. Para quem nos acompanha, eu acabei não dando a referência, nós estamos falando, todos esses bairros e ruas estão na cidade de São Paulo, pode acreditar, tá? Desculpa, gente, tá tudo por aqui. E eu frequentava lá, mas, cara, eu ia oba-oba na amizade que eu tinha com algumas pessoas ali, e até que eu conheci a gatinha, filha do pastor. A missão impossível, né? Ninguém pega a filha do pastor. Eu falei, não, deixa comigo, vamos ver qual que é. Tu é ousado, rapaz, tu é ousado. E, cara, mirei alto ali, né? E realmente Deus fez uma obra muito grande. A minha esposa hoje, estamos juntos há 21 anos juntos, casados 13, né? Fazer 14 anos de casado. Mas as pessoas sempre olhavam para mim e falavam, pô, você tem uma certa liderança, pô, é legal ver, existe uma liderança em você, porque tudo que você aponta, as pessoas fazem, o que você gera, isso eu acredito que muito por conta do trabalho e por conta de personalidade mesmo também. E foi assim que eu fui evoluindo. Quando eu tinha 17 anos, eu saí do ajudante geral, de ser ajudante geral, me tornei um vendedor de balcão, depois passei para vendedor externo, e quando eu tinha uns 19 anos, eu saí da minha empresa, aliás, eu saí da empresa que eu trabalhava e abri uma empresa para prestar serviço para a empresa que eu trabalhava. Me tornei um representante com a minha própria empresa aos 19 anos. E isso, cara, me trouxe um outro tipo de conhecimento e maturidade, porque ali eu precisava pagar os impostos da minha empresa, eu precisava fazer uma série de coisas que eu não precisava fazer enquanto eu era CLT assalariado ali, né? E foi assim, cara, e nisso eu assumi junto com a minha... Aí eu casei aos 21 anos, foi logo na sequência, assim, eu casei, e nós assumimos o Ministério de Jovens. Eu ainda era um garoto, um menino, e a gente foi desafiado, assumimos o Ministério de Jovens, mas eu nunca consegui me dedicar, não conseguia me dedicar da forma como eu acho que um evangelho merece dedicação, sabe, Dani? Por quê? Porque, cara, nessa época, eu trabalhava bastante, eu tinha que viajar bastante. Depois, passando os anos, eu vendi a minha empresa e fui trabalhar como diretor comercial na empresa do meu pai, que já era uma grande empresa, uma empresa nacionalmente conhecida no ramo.
e eu viajava mais ainda, e eu não conseguia estudar, não conseguia ter tempo de me dedicar ali. E meu pai sempre me dizia, meu pai sabe do jeito que é, sempre dizia para mim, filho, vai chegar uma hora que você vai ter que optar, porque cachorro de 2 donos ou morre gordo ou morre de fome. Então você vai ter que optar em fazer alguma coisa, porque não dá para você fazer duas coisas bem. Né? E eu, cara, ali na parte comercial, estava desenvolvendo um trabalho muito bom. E é engraçado isso, cara, porque eu nunca me achei bom. Embora, assim, os números de vendas da empresa só subiam, eu nunca me achei bom. E aí, humildemente, eu falo que eu fui ver o quão bom eu era quando eu saí. Depois que você saiu. Mas que bom, assim você não ficou muito soberbo, muito vaidoso. É brincadeira. Não faz parte da sua personalidade isso, mas... Eu sei que sobre a minha vida tinha um favor de Deus, né? Mas, assim, muitas vezes a gente tem qualidades que a gente, numa postura de, não, sou humilde, eu não posso... Sim. Cara, a gente se diminui. Durante muito tempo eu me diminui. Aí eu falei, pô, não sou tudo isso. Cara, como assim? A empresa ganhando prêmios de marca mais conhecida. Lógico que tinha um produto que era vendido, enfim. Vamos pular essa parte. Eu tava bem e chegou um dia que eu falei com a Erika, falei, eu não aguento mais, porque eu tô sentindo que o meu melhor eu tô dando para a empresa e eu tenho que fazer isso, porque eu sou um funcionário, eu sou pago, eu tenho que honrar com o meu compromisso, eu tenho que ser a melhor versão que eu posso ser lá dentro, eu tenho que dar minha vida por essa empresa, e é o acordo que eu fiz quando eu assumi esse cargo, só que eu não consigo mais me dedicar aos jovens, porque eu ia viajar e eu ia estudar a Bíblia, e eu perdi as contas de quantas vezes eu dormi com a Bíblia na minha cara, entendeu? Eu lendo a Bíblia, eu dormia. E aquilo estava me fazendo mal, estava fazendo mal à minha liderança dentro dos jovens. E eu falei para ela, a gente tem que tomar uma decisão. E ela falou, e qual vai ser essa decisão? Eu falei, eu acho que eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo aqui e me dedicar, estudar, aprender, separar um tempo, resetar minha vida e começar nisso. Aí, começar do zero essa questão, né? E isso foi muito difícil, porque não era fácil, eu tinha um padrão de vida muito bom para um menino de 20, na época 24, 25 anos, né? Eu tinha o que eu queria, né? Você sabe disso, não estou jogando confete. E eu larguei tudo, cara. Conversei com meu pai, tive a bênção dele. Isso para mim foi uma resposta de Deus, porque eu falei, eu não vou sair se eu não tiver a bênção dele. Eu não quero sentir que ele, eu não quero que ele se sinta que eu estou abandonando o barco, ou seja lá o que for. E eu mudei para os Estados Unidos, cara, com um bebezinho de 2 anos na época, com a minha esposa. E sempre... Você está com 10 hoje, né? Já está com 10, vai fazer 11. Uau. E sem a promessa de nada, né? E sem a promessa de que eu voltaria. Meu pai me disse, olha, o dia que você voltar, as portas estão abertas, você fez um trabalho incrível aqui dentro, obviamente que a gente vai sentir, mas ninguém é substituível, eu vou precisar contratar alguém para o seu lugar. E eu falei, tá tudo certo. Ele falou, quando você voltar, se você achar que é isso que você quer, voltar, a gente tenta ver alguma coisa, alguma posição. E tá me ouvindo aí, Dani? Perfeitamente. Que apareceu uma mensagem aqui para mim. Mas vamos lá. Não, tá perfeito o áudio, fica tranquilo. E aí eu decidi ir e fui sem saber o que aconteceria, se eu voltaria para trabalhar de tempo integral ou não. E foi isso, cara, 3 anos e meio de muita dedicação, de muitas lutas, um momento de tristezas ali que eu vivi, tristezas profundas com alguns acontecimentos, como a perda de 2 bebês, né, 2 abortos ali, mas ao mesmo tempo, cara, Deus forjou o meu caráter de um jeito, assim, ele me moeu, ele fez esquecer tudo que eu tinha feito, todos os erros que eu tinha cometido, e hoje eu falo que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi naquele abril de 2015, quando eu optei por, cara, ouvir a voz de Deus e mudar o rumo da minha vida para um outro lado. E é isso, aí voltei para o Brasil no fim de 2018, para trabalhar como pastor de tempo integral. A princípio,
fazendo a coordenação dos ministérios dos jovens, das crianças e dos adolescentes ali, essa integração, e aconteceu o que aconteceu, que hoje a gente está coordenando quase que a igreja inteira. A igreja inteira, é verdade. Explodiu, e Deus é bom, e é isso, mano. Tamo aí. Eu dei uma resumida aqui, que gastou um tempo. Muito bom. E pra gente que né, acompanhou essa história de perto, é muito lindo, é muito gratificante ver o que Deus fez e faz, né, na sua vida, da sua família, o seu crescimento também, em todos os aspectos, realmente é incrível, e que, como é que o pessoal fala, né, foguete não dá ré, que esse foguete continue subindo cada vez mais, em nome de Jesus. Eu queria voltar aqui um pouquinho, você tem uma trajetória profissional, e sobretudo nesse período em que você está com os jovens ali, já firmado, né, de fato no Evangelho, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, como o mote aqui do nosso bate-papo são, né, pessoas que estão a todo tempo, né, sinalizando a Cristo, sendo pequenos cristos, né, que é o que significa a palavra cristão. Como é que era para você no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho? Eu sei, por exemplo, que eu conheço um pouquinho da sua atividade, né, que você participava lá de feiras, né, de alguns ambientes que normalmente geram, né, um certo conflito, né, com o que é o nosso padrão de comportamento, e não só isso, de verdade, até mesmo numa mesa de negociação, em lugares, né, de parte comercial, né, todo momento aparecem, né, assédios aí para, né, que você faça coisas que não estão alinhados ao Evangelho. Mas como é que era para você a questão do padrão da conduta, mas também se você era intencional ali também nas oportunidades em até falar, né, sobre o Evangelho, apresentar para as pessoas o que é a sua confissão de fé? Como é que era essa caminhada para você? Dani, assim, nesse meio corporativo, é um meio muito sujo, né, cara? Então, assim, eu odiava fazer feira, né? Todos os representantes amavam fazer feira e eu odiava fazer feira, né? Eu passava 15, 20 dias longe, porque como eu estava ali como diretor comercial, eu acabava, como eu sou formado em propaganda e marketing, eu estava ali, eu que fechava os estandes, eu que fechava o contrato com o buffet do stand, eu que organizava. Então, eu tinha que chegar antes de todo mundo e eu tinha que ir embora depois de todo mundo, né? Sim. E eu odiava isso, cara. Eu lembro que o Enzo nasceu em 19 de fevereiro, no dia 10 de março eu tinha uma feira para fazer em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Cara, eu fui na força do ódio mesmo, que eu não queria ir, porque é um ambiente muito promíscuo, é um ambiente onde eu não estou falando que são todos, cara, né? Eu não fazia parte dessa patota, mas existe a grande maioria das pessoas, dos representantes, iam por quê? Porque depois iam para a zona, não sei se posso falar essa frase aqui, mas é feia, né? Mas iam para lá. Entende, tranquilo. Ia, sabe, para sair com menina, e se relacionava com outras pessoas, ia encher a cara. No nosso stand, a gente tinha uma postura de cristão e uma postura profissional. Estamos aqui para fazer negócio e não para trazer entretenimento adulto para você. Então, no nosso stand, embora eu tivesse uma procura absurda de agências de mulheres ali, querendo colocar modelo lá na frente, a gente nunca colocou. Né? O garoto de propaganda não era uma mulher com roupa colada, com decote para atrair público. Né? Então, no meu stand nunca teve cerveja. Então, o nosso stand, que, cara, a gente tinha stand de 100 metros. Por uma feira, é um stand grande. Sim. Né? Era o quê? Cara, você vem aqui e você vai fazer negócio. Tem ali um refrigerante, tem um suco, tem uma coisa para você comer, tem entretenimento ali, mostrando o vídeo institucional da empresa, mas não tem nada adulto para você aqui que não seja negócio. Vamos fazer negócio, vamos ser felizes, vamos fazer negócio, mais que isso não. Então, eu não gostava. Como que eu tentava introduzir isso? Essa questão, até mesmo na minha fé. Teve uma feira que foi aqui em São Paulo, que chama Formobile, né? Foi no ano de 2012. O que eu fiz? Eu fiz um vídeo institucional da empresa, um vídeo top, assim, cara, com uma empresa que chama
Conteúdo Urbano, você conhece, eu acho, né, do Douglas, e eles fizeram um vídeo, cara, espetacular. E aí que eu fiz? Eu intercalei o vídeo, para não ficar uma coisa maçante, só vídeo em loop, eu intercalei com alguns clipes. Então, o que eu fazia? Eu colocava lá e metia um clipe do Planet Shakers, que era uma banda gospel, australiana, cristã, que ninguém conhecia. Então, os caras ficavam olhando um monte de jovem maluco pulando lá e nem se ligavam, entendeu? E eu botava eles, botava outros ali, e isso, assim, cara, as pessoas paravam para assistir. Paravam para assistir. No nosso stand, sempre teve provérbios, se não me engano, 18, 19, que diz assim: mas vale o bom nome que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, cara, alguma coisa as pessoas olhavam ali e falavam, pô, esses caras são cristãos. E isso era uma porta de negócio. Muitas vezes, em contrapartida, aqueles que não gostavam, não queriam um negócio, era óbvio, entendeu? Mas, muito mais do que eu falar, as minhas atitudes e a minha conduta mostrava que eu não era igual aos outros. Isso que eu ia perguntar, isso abriu porta, assim, para uma oportunidade mesmo, né, da pessoa chegar e perguntar, você é cristão, pô, tu tem um comportamento diferente. Cara, a feira inteira aqui tá me oferecendo prostituta, bebida alcoólica, na tentativa de me sensibilizar a fazer negócio, e vocês estão aqui colocando clipe de música cristã, versículo bíblico, né, o comportamento de vocês é diferente. Isso fez com que, e eu sei que não é só no ambiente de feira, mas em outras questões também, essa oportunidade e a curiosidade das pessoas ficassem aguçadas ou não? Fez, porque era muito fora da caixa. Tá. Né? Pô, eu acho que um dos únicos stands desse porte, né, que era um stand muito bonito. A gente tinha um video wall lá, Dani, eu acho que era 3x3, eram 9 telas. 9 era um video wall grande, entendeu? Então, assim, aquilo era diferente. Dessas empresas grandes, a nossa era a única que não tinha bebida, que não tinha mulher. Cara, eu cheguei em feira que os caras botavam a mulher tomando banho no chuveiro. Entendeu? E aí para aquele monte de marmanjo que fica lá olhando a mulher tomando banho, porque tô vendendo o box. Cara, sabe? Calma lá, irmão. Né? Ninguém é besta. E a gente sabe que eu não posso ser um provedor, sabe? A Bíblia diz, é inevitável que venham escândalos. Sim. Mas vai daquele por quem o escândalo vier. Que os provoca. Eu não quero ser esse cara, né? E as pessoas não têm essa consciência, e até mesmo cristãos, cara. Eu não estou aqui falando que eu sou o santo do pau oco, não, eu não estou falando isso. Mas eu estou te falando que ali, naqueles aspectos, não tinham. Por que eu odiava viajar para visitar representantes fora? Porque eu não saía. Então, o que acontecia era o seguinte: eu fazia uma viagem, geralmente eu ia na segunda e voltava sexta, porque sábado tinha jovens, domingo tinha culto, né? E durante uns 4 anos sem férias, né? Então, beleza, foi o que eu optei fazer por Deus, me sacrificar, e me sacrifiquei. Só que chegava às 6 horas da tarde, os clientes fechavam, eu ia pro hotel. Eu não ia pra bagunça, eu não ia pro bar beber, eu ia pro hotel. E, cara, é um saco ficar segunda, terça, quarta e quinta sozinho, né? Lá sem atividade. Então, o que eu ia fazer? Mas dependendo onde eu ficava, eu vou falar que eu ia para Recife algumas vezes, para Vila Velha. Eu ficava na praia, na beira da praia, porque dava 6 horas, eu ia correr na praia, eu ia nadar no mar, ia fazer qualquer outra coisa. Mas para quem tem uma vida bagunçada, cara, é uma oferta. Aí o cara fala, solto aqui, né? Da época que eu viajava a trabalho também, engraçado esse exemplo que você está dando, porque algumas semanas atrás eu encontrei uma pessoa que fez alguns eventos comigo, você sabe, trabalhava na área de comunicação e tal, e aí ele tem a referência de mim como sendo o Usain Bolt, ele acha que eu sou o maior corredor do mundo, porque justamente por isso, quando chegava nesse momento do final do job, eu colocava meu tênis, cara, e ganhava a rua para ir correr, porque a galera ia para esses eventos aí que você relatou, né? E eu aproveitava para... Acho que foi a fase que eu mais tinha rotina de corrida. Exato. Era essa época de viagem. O que você percebe? Quem respeita, quem entendeu, respeitou. Quem não entendeu,
acabou sendo mandado embora. Por exemplo, eu fui... Essa foi assim, foi demais. Eu fui fazer uma viagem para Cuiabá. Acho que eu nunca fui para um lugar tão quente na minha vida, cara. Cuiabá é terrível o calor. E a gente, o que eu fazia? Eu ia fazer uma viagem, eu me preparava para essa viagem. Não ia lá de qualquer jeito para visitar cliente. Eu não queria visitar os clientes que já compravam. É lógico que eu ia visitar, ia passar nesses clientes que eram fiéis, mas o meu foco era naqueles que pararam de comprar. Eu quero entender o porquê você parou de comprar. Quero entender onde que a empresa errou, onde que o representante errou, qual foi o problema que deu. E eu ia com uma relação. Falar, esses clientes aqui eu quero visitar. Então, você me leva nesses clientes. Nos outros, pode marca almoço, eu pago almoço para eles, a empresa paga jantar, mas assim, nesses aqui eu tenho que ir. E eu cheguei em Cuiabá tem um fuso horário, eu cheguei lá, cara, tipo 2 horas da manhã, e eu marquei com o representante, cara, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Deu 8 horas, né? Eu acho que eu tinha marcado às 8, deu 8h30, nada, deu 9 horas, nada, cara, e eu sempre fui um cara muito chato com o horário, né, porque eu acho que é uma falta de respeito, né, marcar um horário e atrasar. E eu lembro de chegar, ligar pro cara e falar, mano, e aí? O cara com a voz de quem tava dormindo, e eu falei, cara, você não vai ver e tal? Não, tô saindo de casa. Eu falei, ó, é o seguinte, eu tô indo pra tal cliente, e você se vira, se você quiser chegar lá, você chega, se não quiser, você não chega. Peguei o táxi, fui até o cliente, fiquei no cliente até 11 horas. E aí eu não sabia que em Cuiabá eles param, tudo fecha para almoçar. É verdade. Então 11h30, cara, não tem mais nenhuma empresa aberta. Ele me deixou lá, eu visitei esse primeiro cliente, saímos de lá, conversei com o cliente reclamou do representante. Cara, esse cara não dá, ele chega aqui muito louco. Ele chega aqui, cara, o cara só mostra besteira para mim, só faz isso, a gente não fala sobre o material, sobre o seu produto. E, eu já fiquei incomodado. Aí, a gente almoçou, ele saiu do almoço, ele falou assim, agora eu vou te deixar no hotel para você descansar. Eu falei, cara, eu não quero descansar, não. Eu saí lá de São Paulo, a empresa está pagando passagem, a empresa está pagando hospedagem, eu tenho horas aqui para trabalhar e você quer que eu descanse? Não, é porque eu preciso ir para casa, resolver um problema, e as empresas estão todas fechadas agora, mas meia horinha eu volto e te pego. É só porque eu preciso resolver um problema em casa. Aí me deixou em casa, me deixou no hotel, cara, eu já fiquei pau da vida, né, porque eu precisava trabalhar, cara, e aí de repente ele não voltou 2 horas, não voltou 3 horas, foi aparecer lá 4h30 com uma cara de sono, cara inchado, e aí depois você descobre que o cara tava na bagunça, tava super enrolado, e assim, foi a vez mais traumática, que eu lhe peguei, eu fiquei tão revoltado, que eu peguei meu celular, eu alterei minha passagem para aquela noite, eu ia ficar 3 noites, naquela noite eu saí, e eu pedi para ele, cara, me leva no aeroporto, e eu rescindi o contrato dele de prestador de serviço, porque ele era representante naquele lugar. E ele falou, cara, por que você está fazendo isso? Eu falei, cara, porque não combina a forma como você trabalha com a forma que eu trabalho. Aí ele falou, não, você está dizendo então que a sua forma é certa e a minha é errada? Eu falei, exatamente. Nesse aspecto. No caso, ficou muito claro. Eu não estou falando porque eu sou cristão ou não, estou falando de uma conduta moral. E muitas vezes, muitas das pessoas que não são cristãs têm testemunhos melhores do que aqueles que se dizem cristãos. E esse cara se dizia crente. Cara, como assim? Né? Então, as pessoas nos observam muito mais do que elas nos ouvem. Né? E eu não precisava falar para as pessoas que eu era cristão, as pessoas naturalmente viam uma postura diferente de alguém sério, de um rapaz, eu tinha 24, 25 anos, mas de alguém sério que estava ali querendo fazer valer o que a empresa tinha para oferecer, e não simplesmente pelo oba-oba. Fica a dica, então, para você que é empresário, ou para você que trabalha para alguém, para você que é empregador, essa frase é muito verdadeira. As pessoas mais nos observam do que elas ouvem. E por nos observar, quando notam uma conduta diferente, elas vão perguntar, porque você está fora da curva, né? O que é que faz diferença na sua vida? E aí a oportunidade de já com testemunho, com ter demonstrado de fato, né, que você é de Cristo, que você vai poder falar o que faz diferença na sua vida. E a gente acabou enveredando por esse papo profissional, mas foi muito, muito bacana. E se você quiser deixar uma última dica aí para quem está no mercado de trabalho em qualquer posição, né,
de como sinalizar a Cristo nesse ambiente. Você já falou bastante sobre isso, mas só para a gente fechar aqui esse ponto da nossa conversa. Cara, Dani, assim, eu tenho acompanhado muitos empresários e eu sei o quão difícil é. Às vezes ali o CLT, o prestador de serviço, ele olha e fala, pô, não, o meu chefe tá de boa. O meu chefe tá tranquilão, ele tá ganhando o salário dele, tá enchendo o bolso de dinheiro e eu tô aqui trabalhando para ele. A real é que não é isso. A gente sabe o quanto que um empresário sério, tá? Sofre, né? E o meu pai, eu vi quantas noites ele ficava sem dormir, por quê? Porque ele tirava dele, mas ele não deixava de pagar um funcionário, né? Então, o que eu posso falar para você que é assalariado é que você honre com o compromisso que você tem perante a empresa e perante a Deus. Porque nós somos chamados para ser cristãos não somente dentro da igreja, mas nós temos que ser cristãos, dar bons testemunhos no nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos. Né? E aí, o que adianta você que diz que é cristão meter a boca no seu chefe porque você não concordou com uma decisão? Eu não estou falando do dono da empresa, às vezes é o seu superior, às vezes é o gerente da loja. Sabe, nós precisamos honrar os nossos superiores. Talvez você me diga, pô, mas há algumas coisas que ele faz é imoral. Eu não estou falando para você compactuar com a imoralidade dele, mas ore por ele, declare as bênçãos do Senhor sobre a vida dele e que seja a melhor versão do que você pode ser dentro da sua empresa. Não negocie seus valores. Você não pode se corromper, você não pode ser vendido, comprado por algum preço. Mas nós precisamos ser menos juízes das pessoas, porque hoje o que eu vejo por grande parte daqueles que são assalariados é isso, é um ímpeto de dizer eu sempre estou certo e o meu chefe sempre está errado. E aí existe essa desonra. Quando existe a desonra, existe uma quebra de relacionamento e muitas vezes essa quebra é irreparável. E o lugar onde Deus gostaria que você estivesse, você fechou a porta por conta da desonra. E não foi Deus que fechou, não foi o seu chefe, foram as suas atitudes. E em qualquer relação que se estabelece, né, Ramon, se houver alguma incompatibilidade, algo com que você não concorde, isso inclusive a Bíblia nos ensina, nos insta a fazer dessa forma. Converse com a pessoa. Exato. Ao invés de fazer fofoca, difamar, vai lá e resolve. E aí, conforme o pastor Ramon falou aqui, há uma incompatibilidade com o que são os princípios e valores bíblicos, com o que é a sua confissão de fé, pega o seu boné, Deus vai abrir uma porta, ore, conforme o Ramon bem colocou. Não estou falando para você ser inconsequente e se colocar em situação de vulnerabilidade, risco e sua família, não é isso. Mas se esse lugar vai fazer com que você se afaste do que aquilo que Deus tem como propósito em princípio para você, ele vai abrir uma porta excelente, melhor, para que você possa dar bom testemunho aonde quer que você esteja. Muito bom, muito bom. O chefe não é nem o erro proposital, cara. Às vezes ele não viu da forma como você enxergou, entendeu? E aí, uma coisa é você ter uma atitude arrogante, chegar e cobrar e falar. Outra coisa é você falar, posso te ajudar nisso aqui? Posso falar como eu estou melhorando? Porque se o seu chefe for um cara decente, estiver olhando pela empresa, ele vai olhar e vai falar, cara, me conta. Porque, Dani, eu posso falar para você, pela nossa experiência aqui na IA, nós temos hoje 43 funcionários de tempo integral. Uau! Pessoas que estão ao meu redor não são pessoas menores do que eu, mas são pessoas, cara, que eu olho e eu admiro e eu penso, cara, eu quero pensar como esse cara pensa. Eu já falei isso para você. Eu já falei isso para você, Dani, eu preciso pensar com a sua cabeça nesse aspecto, né? Sim. O sábio não é aquele que contrata pessoas onde ele vai se sobressair. O sábio é aquele que contrata pessoas que sabem mais do que ele em determinadas áreas, para que ele possa aprender, para que ele possa, criar valor dentro dele, para que ele faça diferença em todas as áreas, né? Bom, por falar nisso, deixa eu... Brincadeira. Ramon, você fez uma declaração que é bem... que eu acredito muito, e eu acho que a gente... como igreja, e aí eu estou falando genericamente falando, estou falando institucionalmente, não estou falando de denominação, não estou falando só de a church. Eu vejo uma igreja, hoje em dia,
e aí talvez em todas as gerações tenham passado e pensado dessa forma, que não tem intencionalmente um engajamento de fato com a grande comissão, sabe? E aí eu tô falando, não estou falando de ações proselitistas, eu não estou falando de virar um verborrágico e ficar empurrando Jesus goela abaixo as pessoas, eu estou falando disso que tem sido o cerne do nosso papo aqui até agora, que é dar bom testemunho, que é mostrar princípios, que é mostrar os valores, né, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, estabelece, né, para aqueles que resolveram a caminhar com Cristo. Eu vejo muitas vezes um comportamento da igreja, aqui eu estou generalizando, buscando um Deus que serve, né, buscando aquele Deus do bandejão que vem satisfazer os meus desejos, que vem resolver as minhas questões, e ele faz tudo isso. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Mas é importante colocar em prática a primeira parte desse verso. E agradar-se do Senhor, ao meu ver, eu vou sintetizar aqui, colocar lá Mateus 6,33 em prática, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, viver o reino de Deus, propagar o reino de Deus. Nós somos embaixadores desse reino. E, portanto, nós, na minha visão, temos que intencionalmente, a todo tempo, anunciar as verdades desse reino aonde quer que nós estejamos. E a partir daí, Deus vai dar os recursos, Deus vai trazer tudo aquilo que é necessário, né? O Mateus 63 diz, e todas, né, as outras coisas que nos são necessárias nos serão acrescentadas a partir do momento que nós priorizamos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que ele pode nos fazer. Então, depois de todo esse introito, eu queria saber de você se você concorda com essa minha afirmação e te perguntar como que a gente pode, como nós como líderes, né, e você é líder hoje de uma grande igreja, tem tido o privilégio, a oportunidade de falar com milhares de pessoas, né, todos os dias praticamente, como é que a gente pode influenciar, né, essa geração de cristãos para que sejam de fato Jesus na cidade, para que de fato estejam engajados na grande comissão, porque a mim causa estranheza, e desculpa eu me estender um pouquinho mais, uma pessoa que teve o contato com Cristo, que tem a sua vida entregue a Ele e não tenha o desejo de espalhar isso para o maior número de pessoas possível e só enxergue, né, nesse relacionamento a possibilidade de ter os seus problemas resolvidos apenas, né? Sim. Então, queria que você trouxesse aí também o seu ponto de vista sobre isso. Dani, eu concordo 100% com você. Eu acho que parte da culpa vem mesmo, até mesmo por conta das denominações, né? Hoje em dia, cara, dificilmente se fala sobre arrependimento, santidade. Hoje tem que ser uma parada soft, né? Tem que ser um negócio, não pode ser muito confrontativo ali, porque senão a galera espana. Graças a Deus, porque na IA não é assim. Nós não temos esse direcionamento, nem do nosso líder, que é o Lamartine Pozzella, e nem da parte de Deus, né? Muito pelo contrário. Romanos 12:2 diz, mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, assim, o que eu vejo é que enquanto as igrejas tiverem com um discurso ameno, né, esse discurso de não, cara, a graça de Deus já te resgatou, a graça é isso, a graça é aquilo, sabe? Nós precisamos carregar um pouco dessa responsabilidade, sabe? Eu não mereço a graça de Deus, isso é óbvio, está explícito para mim de uma forma muito clara, tá escancarado que eu não mereço a graça de Deus, ninguém merece a graça de Deus, mas a graça de Deus me alcançou, me resgatou, e se ele morreu por mim, eu vivo por ele. Esse deveria ser o discurso de todo mundo, sabe? É o que você falou, cara, se é tão bom para mim, por que eu não quero que outras pessoas vivam e tenham essa experiência que eu tenho? Então, eu acho que parte disso vem das igrejas, que hoje tem
pregado muito mais sobre autoajuda do que sobre o verdadeiro evangelho, tem dito muito mais coisas superficiais do que mergulhar na palavra de Deus, entender o que ele quis dizer, entender o contexto, tirar lições importantes desse momento, desses movimentos que aconteceram dentro da igreja, e sabe, e ensinar as pessoas que não são ondas, que não são fases. O Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas todos os dias de forma intermitente. Amém. Né? Então, quando isso acontece, eu sou cheio do Espírito Santo, a minha boca vai falar. O meu coração vai estar cheio. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Só que, se eu tenho ensinado na minha igreja que não, cara, vem do jeito que você está e permanece do jeito que você está. Vem, entregue, dá o seu dízimo que você vai ser rico. Vem aqui e ora porque eu vou orar e você vai ser curado. Vem, compra o balão de não sei o quê. Enquanto eu tirar Jesus do ponto central, a igreja não vai estar pronta para sair das quatro paredes e pregar Jesus, porque elas não conhecem Jesus. Você entende isso? Como eu posso exigir das ovelhas que preguem a respeito de Jesus, das pessoas que preguem a respeito de Jesus, se elas não conhecem o caráter curador de Jesus, se elas não conhecem o caráter provedor de Jesus, se elas não conhecem qual o caráter perdoador de Jesus, se elas não conhecem nada a respeito de Jesus. Sabe, a verdade é que as pessoas só se tornam evangelistas daquilo que elas conhecem. Você pega um cara que é apaixonado por Android, vai falar para ele trocar por iOS. Entendeu? Sim. O cara vai te convencer que iOS é uma porcaria, que o Android é melhor, e vice-versa. Você pega um cara que usa só Apple, vai falar para ele trocar por Samsung. Não, você tá maluco, Samsung, meu... Sabe por quê? Porque ele conhece os mecanismos. Ele conhece a ferramenta, ele sabe o que aquela ferramenta pode fazer. Por que as pessoas não falam sobre Jesus? Porque elas não conhecem até onde o nome de Jesus pode transformar as pessoas. Porque talvez nem elas tenham sido transformadas. E eu louvo a Deus, cara, por aquilo que está acontecendo. Mais uma vez, nós não somos uma igreja perfeita. Sim. Não somos. Longe de ser perfeita. Mas nós levamos a igreja a sério. Quando nós dizemos que nós somos uma igreja cristocêntrica, é porque, de fato, nós somos uma igreja cristocêntrica. Isso não é um jargão, isso não é uma frase de efeito. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Então, todos os cultos, a gente prega. Todos os cultos dessa igreja, Jesus é o centro. É falado sobre Jesus. Então, se nós falamos sobre a cura, nós falamos que quem opera a cura é Jesus Cristo, que levou naquela cruz todas as nossas enfermidades. Se nós falarmos sobre provisão, nós mostraremos para aquelas pessoas que quando Abraão não tinha nada para prover, senão seu filho, Deus proveu o cordeiro. Sabe? E tudo aquilo que nós fazemos, nós apontamos para Jesus, nós apontamos para a Trindade. E eu acho que essa é a grande falha, muitas vezes, das igrejas. Em contrapartida, os cristãos não querem. Porque se você é uma igreja que confronta o pecado, o cara sai daqui e vai para outra igreja onde ele não é confrontado. A insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Então, isso está na Bíblia, a história mostra isso. Primeiro, o que foi? Eva olhou e falou assim, poxa vida, eu não tenho, eu posso comer de tudo e não posso comer justo daquela que eu queria. Ela disse que desejou, né? Entendeu? Ficou insatisfeita e foi. E as pessoas são isso. Elas são insatisfeitas com elas mesmas. Só que aí procuram imputar culpa à igreja, imputar culpa ao pastor. Quando o pastor traz uma palavra um pouco mais dura, fala, não, nossa, que pastor bravo, que pastor grosseiro, que pastor isso, que pastor aquilo, sendo que o ponto central da insatisfação é o coração e a vida delas. Então elas vão minando e pulando de galho em galho, entendeu? Para que elas cheguem numa igreja que vai passar a mão nos pecados que ela faz e tá tudo bem, Jesus te amou. Entendeu? E não é assim que eu acredito, cara. Eu acredito que quando nós conhecemos... Por que eu posso falar tão bem da minha esposa? Porque eu conheço... Porque você a conhece de fato. Na intimidade eu conheço. Eu conheço nos dias bons, eu conheço nos dias maus. Eu conheço quando ela tá com dor. Hoje ela tá grávida, os hormônios lá em cima. Eu sei tudo. Entendeu? Cara, imagina Jesus que não existe... Aliás, Érica, Deus abençoe. Um beijo. Imagina Jesus, não existe dia mal com Jesus, cara. Não existe dia mal, cara. Com Jesus tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é lindo. Então, o que eu acho que falta para as pessoas conhecerem Jesus. E quando elas conhecerem e tiverem consciência daquilo que Jesus fez por elas, sem elas merecerem, as coisas, aí o foco muda. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei quem eu poderia ser.
Cara, eu poderia ser um cara derrubado em droga, derrubado em bebida, um cara envolvido com um monte de coisa ruim. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Agora o ponto é o que Jesus fez na sua vida. Você que vai assistir esse vídeo. Cara, será que você não pode olhar e falar, eu seria uma porcaria, eu seria um lixo, eu seria um traficante, eu seria um adúltero, eu seria, sei lá o que você seria, mas quando nós olhamos e entendemos aquilo que Jesus fez em nossas vidas, naturalmente eu olho, eu desejo a presença dele, eu quero que ele esteja por perto, e eu quero que outras pessoas que eu conheço, que eu amo, que eu quero bem, também conheçam e tenham esse mesmo nível de relacionamento. Você apontou, né, como motivo, né, disso não acontecer de forma orgânica, né, das pessoas, mesmo após de terem um contato com Cristo e supostamente, né, terem se convertido, ainda continuar com um comportamento hedonista, egoísta, né, tendo Deus como simplesmente o provedor das suas próprias vontades, né, a falta de conhecimento, e fez menção a um verso que eu tenho muito temor, né, que é a boca fala aquilo que o coração está cheio. É impressionante, sobretudo no tempo em que nós vivemos, em que muita gente fala muita coisa, e exato, todo mundo, né, se acha no direito, né, de falar sobre tudo, de julgar as pessoas e ter opinião sobre absolutamente todas as pautas, né, mesmo que não tenha conhecimento nenhum, a gente tem um monte de especialista em tudo, né? E a gente acha que todo mundo quer saber a nossa opinião, né? Exatamente. Eu dar minha opinião, em tudo eu preciso dar minha opinião, né? Isso aponta, né, para onde está o nosso coração, essa importância, né, que nós estamos nos dando, né, nós mesmos. Eu tenho que me posicionar sobre absolutamente tudo, né, denota bem onde está o nosso coração, né, muitas vezes está muito longe de onde deveria estar, que é em Deus, né, que quando está em Deus a gente tem compaixão, a gente ama, a gente até olha um monte de coisas que são ditas até a nosso respeito, e você tem um olhar de, vou relevar, deixa quieto, assim como Cristo fez inúmeras vezes, né? Então, que fica esse aprendizado. Mas eu queria trazer essa reflexão para um recorte em que hoje, de fato, você está, né, liderando aqui a igreja quase como um todo, mas foi líder de jovens durante um tempo, e aí existem, né, alguns dados estatísticos que apontam para o fato de, por exemplo, na fase da academia, na fase da universidade, é o momento em que o jovem cristão mais se afasta do evangelho. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles acabam somando essa fase da academia também com a fase do início da vida profissional, e já existia um dado concreto de que depois de 8, 10 anos de afastamento, essa pessoa que saiu da fase jovem, entrou na fase adulta, ela acaba voltando quando ela forma uma família, porque ela quer ter os seus filhos ensinados nos princípios que ela sabe que é bom, apesar de ter se afastado, para poder viver os prazeres aí que a vida apresenta. E tem um dado a respeito disso, estou citando os Estados Unidos como exemplo, aqui faz aproximadamente uns 5 anos que já não existe mais esse retorno numa quantidade tão grande como antes desse período. Tem gente que já entra numa onda secularista e nem volta mais. Mas vamos voltar para esse recorte aqui. O que você aconselha, né, para o jovem que está na universidade, que vai ser exposto a tantas ofertas que estão em contradição com aquilo que a Bíblia de Deus tem, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia tem como conduta para ele? Como fazer, né, para ser influência nesse ambiente e não ser influenciado, para mostrar, sinalizar a pessoa de Cristo ali e realmente não sucumbir às ofertas que serão apresentadas a ele ali nesse período? Então, Nani, eu acho que assim, cara, uma pessoa que é muito crente, que cresceu dentro da igreja, que entende os valores, os princípios, que teve uma educação realmente enraizada na palavra de Deus,
essa pessoa tem a probabilidade muito maior de se manter firme mesmo em meio às ofertas. Por quê? Porque ela entendeu desde a sua adolescência, da sua infância, o que realmente importa, o que realmente vale. O difícil é quando essa pessoa não teve esse ensinamento na sua adolescência, na sua infância, e para o pai que quer desenvolver isso na juventude. Né? Então, vou te dar um exemplo. Nós somos uma igreja que tem muitas atividades aos sábados. Aí o pai fala assim, não, mas eu não quero levar os meus filhos no sábado no culto dos jovens, ou então no culto dos adolescentes, porque eu quero ir para a praia. Tudo bem, são escolhas. Você faz a sua escolha, né? Só que você é responsável pelas suas escolhas. E quando seu filho chegar na escola, na faculdade, não queira você dizer para ele que aquilo é a prioridade, porque você nunca mostrou que deveria ser a prioridade. Né? Então, quando isso acontece, não tem como você, muitas vezes, voltar atrás, porque, deixa eu te falar uma coisa, você jovem que vai entrar na universidade, ou que está entrando, você vai ter todas as ofertas que Satanás deseja que você tenha. Sexo fácil, droga fácil, bebida fácil, sexo com mais de uma fácil, né? E é o plano perfeito de Satanás para te desviar de uma vez por todas da presença de Deus, né? Daquilo que Deus tem para você. Né? Como resistir a isso? Não tem como resistir a isso se você não tiver amigos, se você não tiver uma rede de apoio onde você possa abrir o seu coração, demonstrar suas lutas, pedir oração para o seu pastor, para o seu líder e falar, olha, tá difícil, eu tenho essa oportunidade, eu tive esse convite. Porque se você não abrir o seu coração, não ser vulnerável e não estiver pronto para a correção, vai ser muito difícil você resistir. Né? A Bíblia diz que nós resistamos ao diabo. A palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, assim, não adianta ele vir me tentar, eu resisti uma vez, ele me tentou a segunda, eu resisti, na terceira eu cedi. Entendeu? O diabo, ele vai mirar, vai falar, vou tentar 1, 2, 3, 5, 10, não deu certo, ele vai mudar, ao invés de ser mulher, vai ser droga. Aí ele vai tentar, ao invés de ser isso, vai ser, talvez, vaidade. E o diabo vai mirando, tentando achar alguma brecha na sua vida, ele não para de trabalhar. Né? Assim como Deus não dormita, não dorme, o diabo também não tá ali, ele não tá brincando, deixa eu tentar, não deu, eu vou para outro, entendeu? Ele quer te derrubar, então acorda, porque essas ofertas do mundo, elas são prazeres temporários, não são prazeres duradouros, assim como nós temos quando estamos na presença de Deus, sabe? O nosso objetivo, o nosso foco não é uma noite. O meu foco não é ter uma noite legal, hypada, onde eu fico chapado, onde eu tenho um monte de mulher. Não, o meu foco é naquilo que Deus quer que eu seja, naquilo que Deus quer que eu tenha. E quando eu tenho isso, além da certeza da eternidade, eu tenho a promessa de que eu vou viver os melhores dias da minha vida aqui na Terra. Amém, amém. A gente falou sobre ser influência, apresentar Jesus na nossa vida profissional, na juventude. Eu queria agora ser um pouco mais genérico aqui e falar enquanto igreja local mesmo, né? A gente tem uma referência de igreja, e a nossa igreja é, em certa medida, um ponto fora da curva, uma igreja muito grande, né, que graças a Deus tem tido uma proeminência, uma relevância aqui no bairro, mas eu penso que independente do tamanho da igreja, ela tem que ser uma igreja, né, em que a gente faça aquela pergunta assim, se eu sair, né, desse endereço, desse CEP, se eu sair da minha cidade, da minha rua, vai fazer diferença, né, para essas pessoas que estão no meu entorno, sendo elas parte ou não, né, da comunidade de fé. Eu queria fazer com você essa última reflexão aqui. Como, na sua opinião, Ramon, uma igreja pode, né, e deve ser relevante ali no contexto a qual ela está introduzida, seja uma igreja de comunidade, seja uma igreja de um bairro extremamente chique, seja uma igreja gigante, seja uma igreja pequena, né? Como ser de fato, né? Jesus, né? A manifestação da presença de Jesus ali onde ela está inserida. Dani, essa pergunta é excelente, é excelente. Eu muitas vezes me faço essa pergunta. Se eu for embora, se por algum motivo
eu não estiver mais aqui daqui a um ano, como que eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim? O que as pessoas vão falar do Ramon, do pastor? Olha, ele foi uma bênção, ele trouxe palavras, ou então, pô, não fez diferença nenhuma na minha vida. Né? Nós, como a igreja, nós precisamos ter o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E não somente daqueles que já são membros há 10, 15 anos, ou se você é de uma igreja mais nova que entrou junto com você. Né? Mas, cara, saber que nós temos a oportunidade de fazer a diferença para as pessoas que não têm esperança, que não têm expectativa, que não tem nada, né? E como que nós gostaríamos, como igreja, gostaríamos de ser lembrados, sabe? Eu acho que o ponto central de todas as igrejas é seguir aquilo que Jesus nos ensinou, porque é uma combinação perfeita, Dani, é uma combinação perfeita, não tem como dar errado. Quando questionado Jesus qual era o maior mandamento, ele de forma muito clara e objetiva, ele não conjecturou, cara. Ele não objetificou a fé, ele foi muito preciso. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Então, quando nós temos essa combinação de amar a Deus e amar as pessoas, amar a Deus em primeiro lugar, é isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero amar a Deus em primeiro lugar, eu quero colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima do meu ministério, acima do meu trabalho, acima dos meus relacionamentos. Deus é o topo. Depois de Deus, obviamente, eu tenho que olhar para as pessoas e desejar para aquelas pessoas aquilo que eu desejaria para mim, ou até mesmo mais. Sabe? E quando isso acontece, é uma combinação tão poderosa, atrelada com a autoridade e a unção do Espírito Santo, que quem derrama essa capacidade de amar nesse nível, nas entranhas da nossa alma, essa pessoa é o Espírito, cara. Sabe? Então, assim, pelo meu amor, talvez eu consiga amar dessa forma a minha esposa e os meus filhos. A minha mãe, os meus pais, as minhas irmãs, os meus cunhados. É difícil você amar. Tá quase chegando em mim essa lista aí, vai continuar. O Lucas, entendeu? Ele se manifestou aqui. Mas é difícil você amar quem pensa contrário a você. É difícil você amar pessoas que te resistem, sabe? É difícil você amar pessoas que falam mal de você. E é essas pessoas, porque Jesus disse, amar os publicanos, sim, amar os amigos, até qualquer um ama. O negócio é se amar os publicanos, um negócio diferente. Eu gosto muito da Atos 1:8, né, que Jesus coloca de propósito, e se você pegar a progressão geográfica ali, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria. De verdade, Samaria tá na região da Judéia, né, mas ele pôs Samaria de propósito, que é para deixar muito claro que, assim, não é só amar quem compactua com o seu pensamento, quem caminha junto contigo, não, samaritano ali naquele contexto, era alguém que, exatamente, que de verdade, o judeu principalmente não queria nem pisar naquele lugar por ser um povo politeísta, por uma série de questões culturais, né? Então, de propósito, está ali nessa lista, essa turminha, que é para mostrar que, e ele verbalizou isso, nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos, né? E quando a gente leva a sério isso, né, eu estava vendo o testemunho do cara lá do Despacito. Até citei ontem no culto aqui. Eu vi, eu acho que você que fez a postagem sobre isso ou não? Foi no seu, eu vi. Eu fiquei bem impactado. Maravilhosa. Entendeu? Ele disse, cara, eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha oportunidades, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Entendeu? Quando eu li a Bíblia e vi essa passagem que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele falou, cara, minha alma já estava perdida. Só que Jesus me achou, e a partir do momento que ele me achou, o vazio que eu senti, eu não sinto mais. Eu sou completo hoje, eu não preciso mais daquilo que teoricamente me alegrava, porque hoje o que me alegra é a presença de Jesus. E aí, cara, ele vai embora, assim, tem um testemunho incrível, lindo. E é isso. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos aceitar o amor de Cristo. Nós precisamos aceitar o perdão de Cristo. Porque muitas pessoas também não se relacionam
porque não aceitam que já foram perdoadas. Ah, não, nossa, Sim. meu pecado é demais. Não, Sim. meu pecado aqui é terrível. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu querido, Jesus já te perdoou. A questão é, se você não aceitar o perdão de Deus, você não consegue se relacionar com Deus. Porque toda hora você vai estar culpando ele, toda hora você vai estar se culpando. E eu acho que é isso. Para as igrejas crescerem como igreja de Cristo, nós precisamos seguir esse preceito. Amar Deus acima de todas essas coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, amém. Como a própria Bíblia diz, né? Deus é amor, né? Lá em 1 João 4:8. E quanto mais nós nos aproximamos do Deus que é amor, mais nós conseguimos, né? Essa habilidade, essa capacidade de amarmos e sermos a expressão do Deus de amor na sociedade, alcançando a vida das pessoas, sendo o exemplo de Cristo, sendo Jesus na cidade. Ramon, brigadíssimo por pela generosidade desse papo. Passou voando. Passou voando, eu ficaria aqui, mas enfim, vamos conversar mais. Pauta não falta, vamos já, daqui a alguns meses aqui, voltarmos a conversar sobre outros assuntos também, ou sobre os mesmos, não tem problema nenhum. Mas eu quero te agradecer por essa generosidade de participar aqui do Jesus na Cidade, nesse início de jornada. Quero externar aqui, eu já fiz isso para você inúmeras vezes, mas bacana agora poder fazer em rede mundial a minha admiração por você e ver, né, o crescimento seu, pessoal, ministerial. Você está voando, graças a Deus, e que a gente continue vendo essa trajetória e, mais do que isso, sendo suporte para que você cada vez mais alcance patamares mais altos, cara. Que Deus continue te usando com sabedoria, com graça, com unção, em nome de Jesus. E eu peço que você dê aí o seu recado final diante de tudo, todo esse papo que nós tivemos aqui, para quem está nos acompanhando. Amém. Primeiro, Dani, obrigado. Você sabe o tamanho da minha admiração por você, pelo seu chamado, cara, pela sua vida. Você é uma referência para mim, você sabe disso. Isso não é... Cara, não é conversa, não estou jogando confete, você sabe disso. Amo muito. Missões é algo que eu tenho que aprender muito ainda. Eu tenho desejo de aprender, por isso que estou cercado de pessoas que me ensinam, você, o Lucas, Carol e tantas outras pessoas que têm esse coração tão lindo para fora, né? E sou grato a Deus por ter vocês caminhando comigo, me ensinando também. E para você que nos assistiu até agora, gostaria de agradecer a sua atenção, de falar que Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, que não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa quem você era, o que importa é que você foi selado. Se você entregou a sua vida para Jesus um dia, confessou que ele é seu Senhor e Salvador, e aqui eu não digo de virar um religioso ou membro de alguma organização, não, mas de acreditar que Jesus morreu por você. Eu quero te falar que Deus tem um plano incrível na sua vida. Deus tem uma obra extraordinária na sua vida, uma obra linda na sua vida. Acredite na palavra de Deus, acredite que Ele te buscou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, sabe? E Jesus se entregou por você. E essa é a maior prova de amor que alguém poderia dar para alguém, é entregar sua própria vida. Sabe, sem você merecer, sem você ser uma pessoa boa, sem você ter um passado legal, ele fez isso, ele se achegou a você. Então, se você não conhece esse Jesus, minha dica, minha sugestão é entregue seu coração para que você conheça esse caráter dessa pessoa incrível e extraordinária que é Jesus Cristo. Obrigado, Ramon. Esse foi pastor Ramon Vilar, pastor da IA Church, minha igreja, minha querida igreja. E fica a dica, é isso aí, se entregue para Jesus. Para você que já é cristão, seja intencional em viver para Ele em todo o tempo, mostrando quem é Cristo na sua vida, dando bom testemunho. Eu vou resgatar a frase que o Ramon disse aqui: as pessoas mais veem o nosso comportamento do que ouvem o que nós fazemos. Que o seu comportamento denote em todo o tempo quem Cristo é e a pessoa de Cristo. Se você já se entregou a Ele, você é um cristão
portanto você é um pequeno Cristo, e que Ele te abençoe nessa jornada em nome de Jesus. E mais uma vez eu te peço, se você tem gostado aqui desses papos, desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas, e eu espero que esse episódio aqui, essa conversa com o pastor Ramon, tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe, e esse foi mais um Jesus na Cidade.